Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10.000 unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Bom dia, torcedor vascaíno. Estou chegando agora nesse acorde, nessa manhã de domingo, dia 1º de março. Um dia muito importante para o Vasco, né? O dia de decisão da semifinal do Campeonato Carioca, para ver quem é que vai para a final. E o Vasco numa crise, né, que todos já estão acompanhando aí já há muito tempo. E vamos esperar que o Vasco esteja em dias melhores. E é evidente que o aproveitamento do Vasco deste ano de 2026, esquecendo 2025, é muito ruim. É um aproveitamento de 36%, 5 derrotas, 4 empates e somente 3 vitórias. Campeonato Carioca e 4 rodadas de Campeonato Brasileiro. Vamos falar muito sobre isso. Bom, mas antes de mais nada, o torcedor que está chegando agora, não esquecer de se inscrever no canal. Para quem já está inscrito, também não se esquecer de dar aquele like, aquele joinha, que é muito importante. E pegar esse acordo aí e passar para outros amigos vascaínos, ou não, para que eles se inscrevam também no canal. Isso vai dar muita força para a gente, né? Porque tudo que a gente faz é em função do torcedor. E se não fosse o torcedor, nada disso estaria acontecendo. A gente não existiria. Então o torcedor é fundamental em qualquer programa que se faça, em qualquer campeonato que dispute. O torcedor é fundamental. Bom, dito isso, o que a gente espera é algo diferente, né, no jogo de hoje. É a pergunta que não quer calar. Qual é o time que o Lazzaroni vai colocar em campo hoje? Porque no jogo contra o Santos, né, nesse último jogo, o Lazzaroni colocou em campo exatamente o mesmo time do Diniz. E qual foi o resultado? O mesmo resultado do Diniz. Pô, qual é a surpresa? Nenhuma. É uma surpresa. Eu já falei isso aqui várias vezes e vou repetir. Não sei se é exatamente esse o ditado, mas se são essas as palavras, mas o que ele quer dizer é o seguinte: se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar com os mesmos resultados. Mas não é uma coisa óbvia? E foi o que o Lazzaroni fez. Colocou o mesmo time, perdeu do mesmo jeito. Então tem que mudar, cara. Sabe? E assim, são duas coisas fundamentais, duas situações fundamentais que ele tem que fazer. Primeiro, eu não tenho nada contra o jogador, mas eu já venho falando isso, batendo nessa tecla há muito tempo. Aliás, é um grande jogador. Desde que ele veio para o Vasco, assumiu a titularidade e não largou mais até hoje, que é o Nuno. É um excelente jogador. Só que ele, há muito tempo, também não vem bem. Da mesma forma que o Verratti passou uma fase muito ruim e foi para o banco, o Nuno também está numa fase muito ruim por muito tempo. Coincidência ou não, quando o Diniz tirou o Nuno do lado esquerdo do campo, que ele fazia aquelas jogadinhas ali com o Coutinho e com o Piton,
e trouxe o Nuno para a direita, ele caiu muito de produção. Caiu muito de produção. E o Diniz quis botar o Andrés na ponta esquerda. E o Andrés ele veio para o Vasco com ponta direita. Mas o Diniz viu a chance, né, uma aptidão maior do Andrés na esquerda, botou na esquerda. E aí teve que trazer o Nuno para a direita, porque senão ia ficar todo mundo lá na esquerda. Né? Então trouxe o Nuno para a direita. E a partir daí, o Nuno caiu muito de produção. A ponto de ser substituído em todos os jogos do Vasco. Eu não me lembro do Nuno ter terminado um jogo. Não me lembro. Foi substituído em todos os jogos. No jogo passado, não, retrasado, ele saiu contra o Fluminense. Ele saiu aos 7 minutos do segundo tempo. 7. Ele vinha saindo aos 20, 25, 15, mas nesse jogo ele saiu aos 7 do segundo tempo. Então, se o treinador a gente parte do princípio que o treinador substitui o jogador para melhorar a equipe, e se o Nuno é substituído em todos os jogos, é sinal de que ele não vinha bem em todos os jogos. E aí é que eu não entendo, cara. Se um jogador não vem bem e teve trocentas oportunidades, mesmo tendo sido prejudicado por mudar de lado de campo, não importa, não teria outro jogador para entrar no lugar dele, para começar o jogo? Não teria. Quando o Vasco tinha, o Vasco tem o Jean Davi, tem o Garré, tem o Alex Teixeira, aí tá bom, cara, então deixa. Agora não, pô. Agora o Adson voltou, e voltou até bem. Tem o Inestrosa, né, Marino, né, que veio aí com uma fama danada, um ótimo jogador da América do Sul. O Vasco deu uma volta lá no Boca, não sei o quê. Porra, e o cara não joga, pô. O cara só treina. E quando joga entra faltando 15 minutos para jogar. Jogadores no campo estão ali aquecidos, mais do que aquecidos até, e ele entra, frio. E aí quer resolver. Aí tenta a primeira jogada, erra. Aí, sabe, difícil, cara. Porra, bota o cara no fogo logo, rapaz. Já teve tempo. Já teve tempo para conhecer os amiguinhos, porra. Já sabe o nome dos companheiros. Ué. Já se habituou com a comida, já se habituou com o clima, já se habituou com a correria do campeonato carioca e brasileiro. Ué. Tem que botar para jogar, cara. Não, mas não está muito bem, então entra com o Adson. Agora entra com alguém, cara. Porra, você entra com um jogador que você sabe que vai tirar, porra. Porra, vai entender. Sabe, não tenta, cara. Isso aqui me mata. Porra, acho que você dá oportunidade, legal. Você também não quer tirar assim, logo que o jogador joga 1, 2 jogos mal e tal, porque parece que vai responsabilizar só aquele jogador. Aí o jogador vai ficar mal, você vai pegar no pé, legal. Até aí eu entendo. Agora dá 20 oportunidades, porra. E tira o jogador nas 20 oportunidades. Porra. Então por que não entra com outro jogador? E outra coisa importante. O Vasco não tem um jogador grande hoje jogando na linha. Que tenha personalidade forte, que tenha moral, que saiba argumentar com a arbitragem, que também é importante. Não é desrespeitar a arbitragem, mas que saiba argumentar, que peite o adversário quando precisa. Não estou incentivando a indisciplina, mas tem hora que você tem que se impor. E na linha só tem um jogador que faça isso, que faz isso, e é o Thiago Mendes. Aí vai botar o capitão Léo Jardim, que ele está lá a 50 metros do que está acontecendo. Aí tem que abandonar o gol para falar alguma coisa, para tentar resolver algum problema que tem entre os jogadores das duas equipes e tal. Então, a abraçadeira para o Thiago Mendes também é outra coisa que deve ser feita. Porque o Vasco está numa situação, assim, para mim, inclusive, a situação mental está muito difícil. Eu vejo alguns amigos vascaínos falar, mas também, perdeu o Ryan, perdeu o Verratti, perdeu o Coutinho. Lógico, perdeu 60% dos gols, Qualquer time aí, com um elenco grande, com um elenco valiosíssimo,
Se perder os 3 artilheiros, qualquer time, qualquer clube ia sentir. E o Vasco, logicamente que sente. Agora, uma coisa que eu lembro também para os amigos. O Vasco, com esses 3 jogadores, né, Verratti, Raia e Coutinho, estava muito mal. Vinha jogando muito mal. Vinha ganhando de ninguém também. Vinha perdendo muito também com esses 3 jogadores. É lógico que você perdendo esses 3 jogadores, o time piorou. Óbvio. É assim, parece um paradoxo, né? Porque o time piorou com a saída desses 3 jogadores. Agora, o elenco, como um todo, o elenco melhorou. Vai falar, pô, tá maluco. Não tô maluco, é porque os novos reforços também não estão ainda 100% fisicamente, tecnicamente, com ritmo de jogo. Não estão. Então tá numa fase, né, que esses 3 jogadores, com o Verratti, por exemplo, com muita personalidade, né, incentiva os companheiros, um jogador grande, de peso, né, não de peso da balança, mas de peso assim de se impor. Mesmo estando no banco, participa das preleções, um jogador de fibra, com garra, com tudo. O Vasco hoje não tem. O Coutinho não tem uma personalidade de enfrentamento, uma personalidade forte? Não, mas tecnicamente era respeitado pelos adversários. O Ryan, um garoto, mas o que ele estava entregando, a parte técnica dele, a velocidade, a força, os gols, isso o Vasco não tem mais. Lógico que o time ia sentir? Sim, claro. Mas com esses jogadores estava perdendo muito também, jogando nada também. Só perdendo. Agora vieram os reforços, mas os caras estão fora de forma ainda. Mas pelo tempo, já lançou o Rojas, já lançou o Saldívia, os caras já estão aí em ritmo, cara. Eu não entendo por que não lança também o Inestrosa de uma vez. Se o Nuno não está entregando, começa com o Marino, né? Ah, não, mas o Marino ainda está faltando. Adson. Porra, sabe, tem que mexer, cara, tem que mudar. Porque o Vasco está num momento de muita pressão. Então os jogadores estão ansiosos, os jogadores estão sem confiança, não tem tranquilidade. O Vasco às vezes faz a jogada, chega na área, cada um quer decidir sozinho. Não vê um companheiro melhor colocado e quando vê, passa errado. Ou então quando tem que chutar, passa. Quando tem que passar, chuta. Às vezes a bola sobra fora da área. O jogador que não tem um bom chute, não é um chutador, pô, tem companheiro dentro da área para dar o passe. Aí o cara dá um bico, a bola vai lá na arquibancada, cara. Mas isso é o quê? Isso é ansiedade, isso é querer resolver. Vontade não está faltando, mas não adianta só vontade. Você tem que ter um mínimo de cabeça, de tranquilidade, só que nessa hora não tem. E dentro do campo você não tem jogadores de peso para... Peraí, calma, respira, segura, vai, agora vamos. Segura um pouco, vamos partir para cima, vamos marcar pressão. Não, vamos recuar. Não tem esse jogador. Os jogadores praticamente não se comunicam dentro do campo, porque não tem uma liderança forte dentro do campo. O único que pode ser capitão, você vê, do time todo do Vasco, o capitão é o Léo Jardim. E agora apareceu um outro líder, que é o Thiago Mendes. Um jogador. E o Léo Jardim está lá atrás. Um jogador. Então o Vasco está numa fase crítica. E a meu ver, para sair dessa fase, eu acho que não adianta nem contratar bons jogadores agora. Porque vai ter o mesmo problema. Vai vir adaptação, para saber o nome dos coleguinhas, a mesma coisa. Então, para mim, o Vasco só tem uma saída nesse momento. É contratar urgentemente um treinador de peso. Um treinador de nome. Um treinador que seja líder. Um líder positivo. Um líder que consiga colocar na cabeça dos jogadores que eles são bons jogadores e são bons jogadores.
Só que nessa fase dessas saídas e chegadas desses novos contratados, a coisa não está fluindo. E o pior, são jogos de 3 em 3 dias. Então não dá tempo nem de você respirar. Você perdeu hoje, já 3 dias depois você já tem outro jogo. E aí empata ou perde, aí as críticas vêm. E aí você, bom, deixa eu dar uma respirada aqui, né? Vou fazer uma sauna aqui para dar. Não tem tempo, amigo. Já tem que viajar, já tem que jogar de novo. E joga de novo. E mais 3 dias e joga de novo. Cara, você não tem tempo quase para treinar, é só jogar. E se você está numa fase ruim, porra, aí vem a falta de confiança, vem a ansiedade, vem aquilo tudo que eu falei, pô. Então só tem uma forma, na minha opinião, né? Lógico, estou dando a minha opinião. É contratar um treinador. E os treinadores, né, os nomes que estão sendo falados aí, são treinadores desse tipo que eu estou falando mesmo. Arthur Jorge, um Leonardo Jardim, um Renato Gaúcho mesmo. E são treinadores que já conhecem o futebol brasileiro e podem, né, com a personalidade deles, né, com o conhecimento deles, podem mudar esse quadro. Lógico que depois você tem que conseguir mais alguns reforços? Tem. E esses daí também não vão suprir exatamente os que saíram, totalmente, né? Agora, um treinador, nesse momento, é fundamental. É lógico que o Vasco está tentando, a gente vê aí no noticiário. Porra, o Flávio não está nem dormindo. Ou então, quando ele cochila, está com o celular ali no ouvido. Ele, o Emerson, está ali com o celular no ouvido para ver se toca com alguma notícia. O Vasco está tentando. Né? Está tentando lá o Arthur Jorge, lá no Catar. Né? O Renato aqui está conversando. Né? O Leonardo Jardim, o Admar Lopes, conhece ele de Portugal, trabalharam juntos. Então, assim, o Vasco não está parado. Não pode ser criticado a direção. A direção não está parada. Ele está querendo treinadores de alto nível. E tem que ser assim. Para esse momento, tem que ser assim. Nem jogador agora resolve o problema do Vasco. Agora é treinador de peso, de capacidade, de personalidade para mudar esse quadro. Ok, amigos? Um grande abraço a todos. Até já. Né, que às 10 horas tem o nosso esquenta. E depois a bola rola e vamos ver o que acontece, tá bom? E você, aquilo de sempre, né? Manda seus comentários, suas opiniões, suas críticas, enfim, o que você quiser, tá legal? Valeu, até daqui um pouco. Para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias.